hoje nós vamos acabar com esse negócio aí de não gosto da minha voz. Hoje você vai saber exatamente o que fazer para você redescobrir a sua voz e amar a sua voz. Bora lá, gente. O negócio é o seguinte. Hoje nós vamos falar de voz. Quem aí não gosta da voz? Me conta. E se não gosta da voz, me fala o porquê que não gosta da voz. Gente, sabe por quê? O negócio é o seguinte, às vezes as pessoas não gostam das suas vozes porque outras pessoas falaram que a voz dela era feia, que era inadequada. Ai meu Deus, essa voz de taquara rachada. A pessoa pega esse rótulo que a outra pessoa deu e guarda como se fosse uma verdade. E isso bloqueia a pessoa em vários momentos da vida. O que acontece? A pessoa começa a perder oportunidades porque ela não quer falar, porque ela tem vergonha da voz dela. Eu acho que eu falo muito rápido. Questão de velocidade, né, Alessandra? Eu vou anotar aqui pra gente falar sobre isso também. Como que é importante a gente ir... As técnicas que eu vou passar aqui hoje com relação à voz, você já vai começar a aplicar e já vai conseguir dar uma controlada, colocar o pé no freio nessa velocidade de voz aí, Alessandra. E o que acontece? A gente escuta o que os outros falam sobre a nossa voz e sabe o que é pior? A gente acredita. E aí chega um momento que a gente precisa falar, precisa colocar a voz, precisa se expor. E o que acontece? A gente não fala porque a gente tem vergonha da nossa voz. E isso é muito triste, gente. A voz é um negócio único, especial. Voz fala de emoção. Quando nós escutamos a voz de uma pessoa que a gente gosta, a gente fica tudo feliz, dá até uma estremecida, não é assim? Tem um estudo, eu morei muitos anos longe da minha mãe. E um dos estudos que eu li sobre isso, sobre a voz da mãe da gente, é o seguinte: quando a gente escuta a voz da nossa mãe pelo telefone, é a mesma coisa, o nosso cérebro recebe esse estímulo como se a gente estivesse recebendo um abraço da nossa mãe. Então, para vocês entenderem como a voz é algo muito importante. Só que o que acontece? Se você já tem esse bloqueio, não gosto da minha voz, a minha voz é feia, não sei o que eu faço, você já vai se privar de falar em público, você já vai se privar de se expor, às vezes para cantar, sei lá, às vezes alguém te convida, vamos fazer um teste para um coral aqui e tal, você fala, não vou fazer esse teste não, porque a minha voz é feia, e não é isso, gente. Primeira coisa que vocês anotei aqui, primeira coisa que vocês precisam saber, voz é ar. Sim, voz é esse ar que sai numa expiração. E pela voz ser ar, nós conseguimos mudar a nossa voz. Só existe uma coisa na nossa voz que não muda. Se você souber o que é que não muda na nossa voz, deixa aí nos comentários. Só existe uma coisa. Já vou contar para vocês o que é. O resto, gente, tudo muda. A nossa voz... Oi, Débora, seja muito bem-vinda. A nossa voz, ela é maleável, ela é flexível. Então, é bom vocês saberem disso para vocês entenderem que a gente não precisa ficar preso a um rótulo. Eu tenho a voz assim, eu tenho a voz assado. Não, nós vamos trabalhando e explorando as propriedades da nossa voz. Então, o que não muda na nossa voz? O timbre. A minha irmã está aqui assistindo a gente e a nossa voz é muito parecida. A gente, quando era mais nova, vou aqui contar para vocês, segredo. A gente passava trote, não tinha muito o que fazer lá em Amambai. E às vezes a gente passava trote nas pessoas, no tempo em que existia telefone fixo. O que acontece? Tá, gente, não me julgue, mas eu fui uma criança que passei trote. Quando a gente passa trote, eu conseguia imitar e falar para outra pessoa do outro lado que eu era Débora, porque a nossa voz é muito parecida. Nós somos fisicamente muito parecidas e a nossa voz também é. Mas o que acontece? Quando a pessoa do outro lado atendia, eu falava assim, aqui é a Débora, tarará, tarará, a pessoa até acreditava naquele trote que ali era a Débora que estava falando. Mas eu consigo imitar a voz de alguém, mas o meu timbre é único. Se a gente for para uma perícia, por exemplo, e na fonoaudiologia a gente tem uma área específica que se chama fonoaudiologia forense. Lá a gente consegue
os peritos, fonoaudiólogos peritos, eles vão conseguir dizer, olha, essa voz aqui é da Débora e essa voz aqui é da Valéria. O timbre é muito específico, é como se fosse a nossa digital vocal. Então, voz é algo muito especial, é algo que nos conecta. Quando nós escutamos a voz de quem a gente ama, de quem a gente gosta, a gente já muda o nosso estado de espírito, porque a voz consegue trazer essa conexão. E se você não gosta da sua voz, você acaba se recolhendo, se fechando, perdendo oportunidades de se colocar, de expor e de falar aquilo que é relevante para você, para sua família, no seu trabalho. Então, hoje nós vamos acabar com esse negócio aí de não gosto da minha voz. Hoje você vai saber exatamente o que fazer para você redescobrir a sua voz e amar a sua voz. Beleza, Val, o timbre é a única coisa que não muda, o resto tudo muda. Vamos falar de tom. Você sabe qual é o tom que você usa na sua voz? E sempre que nós falamos de tom, existe o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Como que é isso, Val? O aspecto objetivo é o grave e o agudo, porque às vezes algumas pessoas têm uma voz mais aguda e outras pessoas têm uma voz mais no grave. Você vai identificar qual é a área que fica mais confortável para você. Não existe uma regra, existe o que eu gosto de chamar um gradiente, um espectro. Então, a nossa voz pode ir desde o agudo até o grave. Então, nós vamos trabalhando esse colorido na nossa voz. E é importante você começar a perceber qual é o tom que você fala normalmente. Se você usa uma voz mais aguda ou mais grave. E isso é ajustável. A nossa voz, ela é ajustável. Então, se você fala normalmente com uma voz muito no agudo, comece a perceber esse tom para você trazer. Olá, Adri! Um beijo, obrigada por estar por aqui, diretamente de Rondônia. Um beijo para todo mundo de Rondônia também. Se tiver alguém aí, Mato Grosso eu sei que tem, Rondônia. Se tiver dúvida, Adri, é só mandar aqui. Gente, não estou ficando maluco, estou falando com a galera do Face. O pessoal do Instagram vai falar, meu Deus do céu, o que a Valéria está falando? É porque tem os comentários dos dois lados. Então, é importante a gente perceber essa questão. Eu estou falando muito no agudo? Eu posso trazer a minha voz para um tom mais grave? Isso é muito importante e faz muita diferença. Então perceba, a nossa voz não é fixa. Não é porque você fala no agudo que você vai falar sempre no agudo. Você fala no agudo e pode trazer essa voz mais para o grave. Tudo depende do quê? Da sensação que você quer causar quando você está falando com alguém. Quando nós estamos muito emocionados ou quando nós estamos falando com alguém que a gente gosta muito, por exemplo, mãe, estamos falando com um filho, a gente fala uma vozinha mais aguda. Ah, mãe, não quero fazer isso. Mãe, traz não sei o quê. É uma voz mais emocional. O agudo, ele tem essa característica, a gente, sabe, traz mais emoção na voz. Agora, quando eu quero trazer mais assertividade, mais segurança, quero passar para vocês uma mensagem mais de credibilidade, de autoridade, eu vou trazer essa voz no tom mais assertivo, mais no grave. Tudo depende do momento. O importante é você saber que você consegue ir mudando esses aspectos que não são físicos. Outra coisa, timbre e volume. Agora a gente vai falar sobre volume de voz. Tem muita gente que fala com o volume. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo volume? Para mim, vem essa questão do volume do baixo e do alto. É exatamente isso. O que eu sinto é que algumas pessoas, quando elas estão falando em público, quando elas precisam se colocar, o volume da voz delas fica quase zero, gente. Diminui muito. Por quê? Porque não trabalha a respiração. Então, a respiração de vocês tem que estar em dia, essa respiração mais costo-diafragmática. Ó, sabe quando a gente leva um susto? Fazem aí esse exercício. Solta o ar. E agora a gente vai levar um susto juntos, ó. Não abriu aqui a costela? É isso, a gente precisa trabalhar essa respiração aqui para a gente conseguir dar volume, dar projeção na nossa voz. E não confunda falar no grave e falar baixo. Por exemplo, bora lá. Eu posso falar no grave e com uma voz com bastante volume. Ou eu posso falar uma voz fininha e uma voz aguda, ó, a minha voz está super aguda agora aqui para vocês, e o volume baixo. Então são coisas diferentes. O tom é uma coisa
e o volume é outra. Você pode ter uma voz colocada, uma voz no tom grave, com bastante volume, com bastante projeção. Perfeito? Ficou entendido essas questões? Porque sempre que a gente fala de voz, precisa ficar muito claro. Primeiro, o que é voz? Entender o que é voz, entender o que é timbre. Timbre é a única coisa que não muda. Entender o que é tom e o que é volume de voz. Sempre considerar os aspectos, as nossas características pessoais. Então, o que muda a nossa voz são as nossas características. O nosso corpo é um grande centro de informações. Então, sempre que nós vamos falar, a projeção da nossa voz, tudo isso leva em consideração o nosso corpício, que nós temos características únicas. A nossa voz nunca vai ser igual a de ninguém, pode ser parecida. Oi, Paty, seja bem-vinda! Então, entender que a nossa voz é única, que a forma como nós vamos expressar essa voz depende de quais são as nossas características. Você é o pai do Hugo? Nossa, que legal! Olha como a minha voz foi pro agudo, gente. O Hugo é meu amigo, advogado, professor lá de Salvador. Eu fiquei feliz, fiquei super emocionada por ele ser o pai do Hugo e a minha voz mudou de tom na hora. Vocês percebem como a emoção está diretamente relacionada à nossa voz? Muito obrigada por comparecer e por estar aqui prestigiando, seu José. Então, comece a observar como que, nesse momento, a minha voz foi do bem agudo, falando com o seu Benedito, e agora eu já trouxe para o grave. Então, nós temos esse controle. O detalhe é que, às vezes, a gente não percebe que tem esse controle e fica tudo muito no automático. Então, fique de olho na sua voz, se escute. Perceber que a ressonância da nossa voz, o que é ressonância? Imagine uma caixa de som. É como se nós tivéssemos 3 diferentes tipos de caixa de som no nosso corpício. Uma é aqui na garganta, nós temos a ressonância na garganta, na boca e no nariz. O que é... Muito obrigada! Quem é você? LS73, me conta, me diz de onde você está falando, eu acho isso incrível. Muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, vão deixando nos comentários, coloque um ponto de interrogação, que vai aparecer uma caixinha e no final eu respondo todas elas. Então, galera, percebam que o nosso rosto, o nosso corpo tem 3 regiões que fazem parte da projeção da nossa voz. Então, existem pessoas que falam com uma voz totalmente aqui no nariz. Então, gente, coloca a voz no nariz para você perceber. Vai mesmo, sabe? Coloca os 2 dedos assim e vê como vibra quando você fala com uma voz no nariz. Existem muitas pessoas que falam com uma voz no nariz e elas não percebem. Por que elas não percebem que elas estão com a voz no nariz? Porque provavelmente na casa delas, as pessoas que cuidaram daquela pessoa, elas também falam com uma voz no nariz, a voz nasal. Você tem a voz nasal, Maria? Então, a gente vai dar uma equilibrada. Hoje a gente traz essa voz para o lugar. Gente, lembrando que não existe voz certa e nem voz errada. Existe uma voz equilibrada. O que acontece? Quando a gente traz a voz muito aqui no nariz, qual é a sensação que a gente gera em quem está nos ouvindo? E às vezes, pelo fato de ser só nasal, fica desequilibrado. E aí a gente não consegue gostar daquela voz. Não é algo que soa bem aos nossos ouvidos. Então, se você tem uma voz nasal, não tem nada de errado. Você só precisa saber como você vai trabalhar essa sua voz. Então, uma caixa de ressonância é o nariz. Outra caixa de ressonância, olha esse exemplo, é muito legal, é a voz na boca, totalmente na boca. É aquela pessoa que fala, mesmo que você tampe o nariz, você sabe quando a gente fala, quando tá com o nariz entupido, é uma voz totalmente aqui na boca. Qual é a sensação que você tem quando você fala com alguém que tem essa voz na boca? O distanciamento, você fala, nossa, sabe aquelas pessoas que querem passar um ar de muito chique, de muito poder e tal, elas falam muito assim com você, parece que elas querem que você fique 10 quilômetros de distância delas. Experimente, galera, coloquem a voz aí na boca para vocês verem. Ignorem o nariz, então tampa o nariz, tampou o nariz,
aqui, ó, vai falando assim, como se você tivesse ignorando totalmente essa região nasal. E existem outras pessoas que trazem uma voz muito na garganta. Pensando nas pessoas que têm a voz aqui na garganta, o que acontece quando a pessoa tem a voz aqui na garganta? Qual é a sensação que ela passa para quem está ouvindo quando ela tem essa voz muito na garganta? Sabe o que dá? É uma voz mais depressiva, mais presa, muito contida. Então, o que a gente vai fazer? Coloca uma voz na garganta, ó. Deixa eu só me concentrar aqui. Sabe, é uma pessoa que fala assim com você. Ó, oi, tudo bem? Meu nome é Valéria. Eu trago essa voz muito aqui na garganta. Oi, olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos à live. É uma voz muito presa, sabe? É uma voz que é meio cinza, que não tem muita vida, porque tá bem presa aqui na garganta. Então, essas são as regiões de ressonância. O nariz, a boca e a garganta. Não tem nada de errado. O que a gente vai fazer? A gente precisa equilibrar. Você não vai falar com a voz só aqui muito presa na garganta, nem com uma voz só no nariz, nem com uma voz só na boca. A gente vai trabalhar o equilíbrio. Essa técnica que eu trouxe hoje para vocês, dos 3 Es, é para trabalhar esse equilíbrio. E sempre lembrar o seguinte, o que vai mudar o tom da minha voz é a emoção. A emoção guia a nossa voz. Voz e emoção são ali, ó, juntinhas. Então, sabe quando você fala com uma pessoa que você conhece bastante? Eu sempre acontece isso com a minha mãe. Só pelo bom dia da minha mãe, eu já sei se a minha mãe tá bem ou se não tá, gente. E ela também já sabe. Só que eu falo, oi mãe, bom dia, e aí? A minha mãe já fala, ih, a Valéria tá bem, ih, a Valéria não está. Por quê? A gente consegue expressar a nossa emoção na forma como nós estamos falando, na nossa voz. Então, é muito importante pra gente ficar atento. Por quê? A minha mãe saber o que eu estou sentindo, tá tudo certo, porque ali família já vão resolver as coisas. Agora, se você está numa entrevista de emprego, fica tenso e a sua voz começa a tremer. Ou a voz some porque você está muito tenso. Então, começar a observar quais são os momentos em que a sua voz se altera por causa da emoção. O ideal é que a gente tenha o controle para que naquele momento em que a gente sabe que, por exemplo, vai para uma prova oral, preciso manter a voz. Vou estar tenso, vou estar nervoso, vou estar com medo? Sim, mas a minha voz precisa permanecer. Então, vou para uma entrevista de emprego, vou fazer uma apresentação em que serei avaliado, a voz tem que manter, tem que ficar bem de olho nessas questões. E saber que a emoção vai alterar a sua voz. Por quê, gente? Pensa o seguinte, quando nós ficamos tensos, o nosso corpo todo não fica tenso, tem gente que fala assim, ai Valéria, chega, dói, dá um tremelique, sabe? Tem que tomar um relaxante muscular, tudo muda quando você fica tenso, o seu corpo muda. As nossas pregas vocais, gente, são músculos. Nossas pregas vocais são músculozinhos pequenininhos, ancorados em cartilagem, só que eles são músculos. Então, a emoção... Oi, Lenira, seja muito bem-vinda. Então, a emoção consegue fazer isso na nossa voz, ajudar tanto no aspecto positivo ou ela pode mudar a estrutura. Às vezes você não quer ficar com aquela voz super aguda numa entrevista. Faço as minhas mentorias, às vezes as diretoras de empresa, ela fala assim, Valéria, no momento em que a pessoa me aperta ou faz uma pergunta, em que eu preciso me posicionar, eu sinto que a minha voz vai super pro agudo. E o que eu menos quero naquele momento é que a minha voz fique no agudo. E como é que a gente resolve isso, gente? Vocês vão aprender agora com a técnica dos 3 Es. Pode anotar aí. 3 Es. Primeiro E da técnica de como você descobrir como que você vai gostar dessa voz. O que você tem que fazer, gente? Voz muda. Então, eu quero que vocês comecem a perceber que não é nasci com essa voz, vou morrer com essa voz, meu Deus. Nada disso. Tudo é trabalhar. Quando você quer uma barriga tanquinho, uma barriga malhadinha, tudo certinho, o que você faz? Você não vai exercitar? Com a sua voz é a mesma coisa. Não é porque a sua voz é assim que vai ficar assim, de jeito nenhum. A única coisa que não muda é o timbre. O resto a gente consegue aprimorar, desenvolver. Então, bora lá. Primeiro E da técnica dos 3 Es para você aprender a amar sua voz. O que você vai fazer? Escutar.
escutar a sua voz. Como assim, Val? Sim, escutar a voz. Eu chamo isso de escuta ativa. Quem é meu aluno, quem já teve uma mentoria, uma consultoria comigo, já está cansado de ouvir eu falar isso. Gente, precisa se escutar. Você consegue melhorar o comportamento do seu filho se você não está de olho nele, sabendo se ele está fazendo coisa certa ou errada? Não. Então, para que a gente consiga desenvolver algo, aprimorar, a gente tem que estar atento. E com a nossa voz não é diferente. Você precisa escutar o que você está falando, como você está falando, qual é o volume de voz que você está usando. Está muito alto? Está muito baixo? Estou falando no grave? Estou falando no agudo? Como que eu estou falando? Eu estou falando com a voz do nariz? Estou falando com a voz aqui na boca? Estou falando com uma voz aqui presa na garganta? Aonde que está essa voz? Como que está essa voz, gente? Porque eu não posso estar aí escutando a voz de vocês falando assim, ah, fulano, a sua voz está assim. Não, então aí em casa vocês vão começar a escutar. E como que vocês podem melhorar essa escuta? Grava. Ai, Valéria, eu odeio a minha voz, não vou me... Grava, para de ser rebelde e vai gravar essa voz. Você não manda áudio no WhatsApp? Agora você vai mandar o áudio e vai escutar o áudio que você mandou. Ai, que horror, Valéria, eu vou sofrer. Eu sei, no começo dói, mas depois você vai se acostumando e vai melhorando. Porque se você escutar o áudio que você manda no WhatsApp, você vai começar a mandar áudios com mais cuidado. Você vai começar a escutar a sua voz enquanto você fala. E aí está achando uma bosta, ai meu Deus, não gostei. Você vai deletar e não vai mandar e vai gravar outro. Então, vocês precisam se escutar. Vai falar com o filho, com o marido, com quem quer que seja. No bom dia do porteiro, você escuta como que você está falando esse bom dia. Porque tem gente que fala, bom dia. Você não entende, é só um gemido. Fica tão no automático que fala com as pessoas como... A gente tem que cuidar, é a nossa voz. A nossa voz fala de quem nós somos. Não é aquilo, a boca fala do que o coração está cheio? É a mesma coisa, se você fala de qualquer jeito com as pessoas, significa que você entende que aquelas pessoas não são importantes, são de qualquer jeito. Então, precisamos ter uma escuta ativa. E quando nós escutamos a nossa voz ativamente, a gente vai conseguir controlar e a gente vai conseguir ter muito mais cuidado com a forma como nós estamos falando. Estou falando com muito volume? Estou falando com pouco volume? Estou falando com a voz muito aguda? Meu Deus, a minha voz foi no agudo. Exatamente, aquele momento que eu estava falando com o seu Benedito, que ele falou que era pai do Hugo, a minha voz foi super no agudo. A emoção, fiquei super feliz. Então, a voz vai pro agudo. Mas eu já entendo que tem que trazer a voz pro grave. E é isso que a gente precisa fazer quando nós desenvolvemos a nossa escuta ativa. Beleza? Alguma dúvida? Fala pra tia Valéria aí se vocês estão entendendo, se vocês não estão, se tá complicado, se vocês vão conseguir aplicar esse passo da técnica que é a escuta ativa. Beleza, ficaram quietinho, então eu entendi que vocês entenderam. Vamos para o segundo passo, que é explorar. Precisa explorar essa voz, minha gente. Sabe o que você tem que fazer? Não tem aquilo que eu falei para vocês de colocar a voz no nariz, na boca e na garganta? Você precisa explorar isso. Como assim, Val? Você entende que se a sua voz é muito nasalizada, é uma voz nasal, para que você tenha consciência de como essa estrutura está funcionando, você precisa trabalhar, colocar a voz, você precisa explorar. Por quê? Quando você explora, você vai colocar a sua voz no nariz. Oi, tudo bem? Bom dia. E você vai aprender a colocar e tirar, colocar e tirar, colocar e tirar. É isso que significa explorar. Você vai educando a sua musculatura, sabia? Se vocês tiverem um espelho aí perto de vocês, eu quero que vocês façam o seguinte exercício, o exercício do A-An. Como assim, Valéria? Sim, pega o espelho. Sempre tem um espelho em mãos, gente. O exercício do A-An é o seguinte, você vai abrir a boca, aí vai falar A e depois vai falar E aí eu quero que vocês olhem no espelho para vocês observarem que o céu, no final do céu da boca tem o palato mole, que é a parte mais molinha. Passa a língua, ó.
Acabou? Lá fica molinho. Essa região do palato mole é ela que se movimenta e vai dizer se esse ar vai para o nariz ou vai vir para a boca. Então, o A é uma vogal oral, ó. A. O é nasal. Então, eu quero que vocês peguem o espelho e já vão experimentando, ó. Para vocês sentirem essa musculatura e já trabalhar esses músculos dentro aí da boquinha de vocês. Porque quanto mais esse músculo do palato estiver bem trabalhado, vocês vão conseguir ter maior consciência de que se essa voz está no nariz, ou se essa voz está na boca, ou se essa voz está na garganta. Então, explore. Ai, Valéria, que coisa tosca. Não, não é tosco, você precisa trabalhar isso, gente. Você já viu alguém chegar numa final sem treinar? Não tem como, a gente precisa explorar a nossa voz. Então, coloque a voz no nariz, canta uma musiquinha, parabéns pra você nessa data. Canta com a voz no nariz, depois canta com a voz na boca, ó. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas vezes vai explorando. Outra coisa, canta com a voz aqui. Parabéns pra você nessa data querida. Vai explorando, porque assim você vai saber como colocar e como tirar a voz da garganta. Eu sou menina de igreja, venho da igreja e escuto muito povo falando assim: ai, canta com a voz da garganta, Valéria, não sei o que eu faço, a minha voz na garganta. É isso que você vai fazer. Coloca a voz na garganta de propósito. Parabéns pra você. Agora tira, joga na boca, ó. Parabéns pra você. Agora vai jogar no nariz. Parabéns pra você. Assim você vai experimentando, explorando a sua voz. Se você não explorar, você não consegue ter domínio nem controle. Porque é tudo músculo, minha gente. É tudo músculo que controla isso daqui. Então, se você não ensinar para o seu cérebrozinho aqui como que a sua voz está e o que você quer fazer com ela, os músculos não vão controlar. É você que dá o comando. E você só vai conseguir dar o comando certo para a sua voz se você explorar. Combinado? Depois você vai falar, a minha voz fica só na garganta, eu não consigo tirar. É porque não está explorando. Beleza? Então, o segundo E da técnica dos 3 E é a exploração. Primeiro, escuta a voz. Vai lá, escutativa, depois explora essa voz, faz esses exercícios que eu falei. E o terceiro E é o mais legal, precisa experimentar. Como assim, Val? Vocês vão gostar disso, gente. Já viram os atores, antes deles apresentarem uma peça, eles não treinam? Eles para interpretar alguém? Vocês já viram que às vezes um ator, quando ele está fazendo um filme, ele tem um comportamento, uma voz, ele se comporta de uma forma, ou no teatro, quando você vai ver a pessoa no teatro, você tem uma ideia, nossa, uma voz diferentona, e quando você encontra a pessoa na vida real, ela tem outra postura. Por quê? Porque eles experimentam a voz em diferentes cenários, em diferentes momentos, eles vivenciam isso. A minha dica com relação a essa parte da técnica, vocês precisam interpretar. Como assim, Val? Não sou atriz para ficar interpretando. Vai interpretar, larga a mão de ser rebelde. Pega um texto e você vai pegar aquele texto e vai ler aquele texto como se estivesse lendo para uma criança. Vai trazer bastante vivacidade na voz. Eu vou até pegar o livro aqui, gente. Espera, vocês me dão um segundinho. Aqui, gente, vai pegar, por exemplo, esse aqui é um livro que eu ganhei da minha amiga na faculdade. Eu amo essa personagem. Então, pega o livro. Vamos pegar aqui a página 1. E você vai explorar. Vocês querem que eu faça a voz do quê? Voz de velha, rabugenta? Vou fazer a voz de velha, rabugenta. Isso é a técnica do experimentar, para você explorando sua voz. Essa medalha é para você, uma menina corajosa, cheia de energia e que gosta de ser livre. Ó, voz de velha, rabugenta. Agora a gente vai fazer uma voz de uma menininha de 7 anos, por exemplo. Essa medalha é para você, uma menina corajosa, cheia de energia e que gosta de ser livre. Agora a gente vai fazer uma voz de uma mãe brava, sabe mãe brava? Esta medalha é para você, uma menina corajosa, cheia de energia e que gosta de ser livre. Isso é a experimentação. Você vai experimentar.
Pega um livro e comece a explorar. Imite, interprete, imite a voz de alguém que você acha engraçado, imita a voz da pessoa, para você ver o que muda na sua ressonância, na sua voz, no jeito como você fala. Porque quando a gente imita, quando a gente interpreta, nós estamos descobrindo os potenciais da nossa voz. E outra coisa é cantar. Cante imitando a voz do cantor tal. Depois vocês não vão só abusar da voz, vão com calma. Mas vai cantarolando, que nem o parabéns para você é um exemplo. Canta parabéns, cante uma música que vocês gostam. E assim vocês vão começar a descobrir todos os potenciais da voz de vocês. Então, a técnica para vocês descobrirem como amarem a voz de vocês, para quem não gosta, primeiro, escuta. Segundo, explora nariz, boca, garganta, e depois traga essa experimentação, interpreta, imita, canta, tudo isso vai fazer com que você entenda muito mais da sua voz. Se vocês tiverem alguma dúvida, e tem dúvida sobre velocidade, Valéria do céu, eu falo aqui na velocidade a 1000. Vamos ver aqui, só vou baixar os comentários. A Alessandra mandou essa dúvida. O que a gente faz quando a gente fala muito rápido? Vamos pensar duas coisas. A velocidade da nossa fala está relacionada primeiro, ao medo. Quando a gente fica com medo, o que acontece? A gente quer falar tudo muito rápido para a gente se livrar da situação. Só que, gente, isso aí é pegadinha do malandro ainda. Por quê? Você vai falar super rápido, você vai tentar se livrar e não vai adiantar nada. Por quê? O tempo vai ser o mesmo que você vai precisar ficar lá na frente falando. Você vai precisar repetir, porque as pessoas não vão entender o que você está falando. Então, Val, como que eu controlo a minha velocidade? Se escuta. Primeiro escuta, porque se nem você estiver conseguindo entender como você está falando, nós temos um problema. Então, aplique a técnica da escuta ativa e depois coloque pausas na fala. Nós temos muito medo de fazer pausa. Por quê? Nós associamos a pausa a algo negativo. A gente acha, meu Deus, se eu fizer uma pausa, as outras pessoas vão pensar que eu não sei falar, que eu me perdi, que eu esqueci. Não, gente. O tempo enquanto nós estamos falando é diferente do tempo da pessoa que está nos ouvindo, por exemplo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa vivenciar as pausas. Por quê? É na pausa que você se organiza e é na pausa que você respira. Às vezes, a questão da velocidade de fala está muito associada à respiração. Você não trabalha essa amplitude, ó, solta o ar e leva aquele sustinho. Você não trabalha essa amplitude respiratória e aí o que vai acontecer no final? O seu ar acaba e aí você tem esse tantinho de ar e tem uma frase desse tamanho. Aí você fala super rápido para fazer a frase caber ali naquele espacinho de ar que você tem. Então, se escute, faça pausas e perceba a sua respiração. Aplicando essas 3 técnicas, você já vai conseguir, sem dúvida nenhuma, controlar muito mais a sua velocidade. E não tenha medo no momento que você for falar. Cuidado com essa pegadinha do malandro de achar que vai falar super rápido e vai se livrar. Não, aí você vai estar se enrolando ainda mais, vai ficar mais tempo falando e explicando. Certinho, pessoal? Então não se esqueça a técnica dos 3 Es: escute, explore e experimente.